Vamos fazer a análise dessa partida que o Vasco empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense lá no Antônio Soares. Vamos chamar a vinheta, mas essa primeira versão é sem edição e amanhã vocês terão a versão com edição. Salve, salve, galera do Vascão! Galera, foi um jogo que... Como posso descrever? O Vasco jogou como um time pequeno, um time que lembrava o Álvaro Pacheco, um caos tático, um time que não criava nada ofensivamente e defensivamente era uma verdadeira bagunça. Tanto que o Atlético Goianiense abriu o placar com o Emiliano Rodrigues no início da partida, teve chance de sair para o intervalo vencendo, não perdendo, não vencendo, infelizmente, por 2 ou 3-0, que não seria exagero, tamanho e volume no time da casa, tanto que o Paulo Henrique e o Roger tiraram bolas em cima da linha. Fora outros lances, que o Léo Jardim fez defesas, que quem mora fora, por exemplo, não assistia a jogos do Brasileirão, não acompanhava o Brasileirão, fosse ver esse jogo, não acreditaria que o Atlético Goianiense está lá na lanterna do Brasileiro e é o Vasco que está na zona, vamos dizer assim, tranquila, longe da zona de rebaixamento. Tamanho e volume do time da casa. Que se fosse um time melhorzinho, um poder de decisão maior, teria ido no intervalo já e ter dado a fatura. O segundo tempo é que o Atlético Goianiense, o Vasco se organizou um pouquinho na defesa, ainda assim dava vacilos, que o Léo Jardim fez pelo menos 2 defesas que pediram que o time da casa ganhasse. E o Vasco foi melhorando quando o Paé entrou no lugar do DVD. Tem gente que diz que o Paé não entrega ou entrega pouco, diz ser entendido de futebol, mas tudo bem. Ou que destacando o futebol do francês, carência. Bom, mas segundo os entendidos, ele não é tudo isso, mas o Vasco, o meio campo do Vasco, criou vida útil quando o Paé entrou, sobretudo no lado esquerdo, tabelando com o Pinton ali, que os melhores jogos do francês foi essa tabelinha com o Paé, entre o Pinton e o Paé, e o Vasco foi melhorando na partida, e foi uma jogada ensaiada que o Pinton fez, dominou a bola, driblou o marcador e cruzou. Lembra o Pinton do ano passado, que foi líder absoluto de cruzamento certo do Campeonato Brasileiro. E o Paé, desculpa, eu estou com o Paé na cabeça, e o Vigé, o Paé completou de voleio fazendo um bonito gol, empate, que adorei essa injustiça. Futebol, a graça do futebol é essa. Nem sempre o justo, quem joga melhor, vence. E manteve o Vasco vivo para o jogo de volta, em São Januário, que não pode contar apenas jogar com falta casa, com a torcida que vai empurrar o time nos 90 minutos.
É preciso ter organização defensiva, coisa que não se viu hoje, sobretudo no primeiro tempo, e uma organização ofensiva. Felipe Coutinho, que eu acho que deveria ter trocado de posição, né? O Paé iniciado jogando e o Felipe Coutinho no banco, porque o Felipe Coutinho está ainda se condicionando fisicamente, ganhando ritmo de jogo ainda. Ele não está 100%. E ainda assim não entendi porque o Paiva manteve o mesmo time que estava tendo uma atuação desastrosa no primeiro tempo. É só lá para os 20 e tantos do segundo tempo que ele trocou o DVD, que teve uma atuação horrorosa. Botou o Paé e o time melhorou. E fica aí um time perdendo de 1-0, botando o Alex Teixeira e o Souza, os dois jogadores recém-chegados, que ainda estão adquirindo a melhor forma. Mostra também que o Vasco não tem ainda grandes opções para mudar o panorama da partida. Precisa, aliás, o jogo todo, o campo gritou que o Vasco precisa de reforços. Zaga, essa a gente está cansado de saber. Ponta direita e um reserva do Bahia. Pelo menos essas três tem que ter. Mas parece que o presidente da associação e da SAF, que é a mesma pessoa, o Pedrinho, é intocável, é um tipo de um santo, um semideus, que a gente não pode criticar. Porque depois desses 4, tudo parece que se conformou. Ainda mais naquela festa que a torcida fez com o Coutinho. Ganhou a torcida, não precisa de mais. Bom, mas como a janela só fecha dia 2 de setembro, tem um mês inteiro ainda para o grande coach do Vasco, que é desde a época do Rodrigo Miranda. E ninguém tira. Vê jogadores que o Vasco não tem dinheiro para comprar direitos federativos, ou tentar com o clube um empréstimo pagando X de dinheiro, tem que ser 0,800, como era na época da associação. Mas antes do jogo ouvi gente dizendo que o Vasco não precisa de investidor. Tá bom assim. Mas nessa janela tem muito jogador de sem contrato, ou acabando o contrato, uma estratégia de criatividade. E, claro, ir atrás de um novo investidor no lugar da C7. Chegaram a um acordo com a CAP por 90 dias. Esperamos que nesses 3 meses chegue esse novo investidor. Quem a gente não sabe, mas para ontem. Para no ano que vem, a gente ter cacife, tanto na janela do início do ano, quanto na janela do meio do ano. Versão horrorosa da partida para o Paé, pelo golaço que fez. Paé, por ter mudado um pouco a dinâmica do Vasco ofensiva. E o Pinto pelo cruzamento. O resto teve uma atuação ruim. O placar não demonstrou que foi a partida, sobretudo no primeiro tempo. Mas foi uma injustiça que nos beneficiou, por assim dizer, já que o Vasco vai decidir em casa, com a sua torcida, que eles joguem.
O que não jogaram contra o Atlético Mineiro, que não jogaram contra o Grêmio até releva, porque aquele campo foi um polo aquático. E hoje não tem desculpa de campo. Quanto ao Atlético Mineiro, não teve desculpa de campo. O time do Atlético Mineiro é superior do Vasco, beleza? Mas do Atlético Goianiense não, e jogou muito mal. E para o jogo contra o Bragantino, o Vasco não poderá contar com o Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir, e o Paulo Henrique, que ambos estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. No lugar do Paulo Henrique deve entrar o Mita. Agora, no Matheus Carvalho, eu acho que as melhores opções são o JP e o Safosa. O Souza, acho que ainda não está pronto para iniciar uma partida. Mas vamos ver que o Rafael Paiva tem para esse jogo. Eu acho que é a hora de testar também Felipe Coutinho e Paé jogando juntos. Agora, se tiver que optar ainda para um ou outro iniciar jogando, eu acho que o Paé está mais apto que o Felipe Coutinho, que precisa se reposicionar melhor. Fica uma pergunta, e o Daniel Félix, hein? Quando é que vai botar todos em forma? Então, é isso, galera. E que vocês acham que jogou bem, jogou mal? Opinem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos TVs. Daqui a pouco a gente vai repercutir a entrevista coletiva lá em Goiânia, que vai sair no nosso Despertar Vascaíno, e também na hora do almoço. Até mais.